¿La Iglesia realmente cambió a Dios? El Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la historia de la fe, y lo que muchos creen hoy puede no venir de Jesús, sino de decisiones humanas tomadas hace más de 1700 años. ¿Qué verdades fueron ocultas? ¿Qué se eliminó de la Biblia y por qué? Este video de curiosidades religiosas va a mostrarte lo que casi nadie te cuenta sobre el origen de muchas doctrinas actuales. Y lo que vas a descubrir aquí puede sacudir tus creencias. Antes de empezar, un dato importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si tú también amas aprender sobre la verdad espiritual, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video para que más personas sean bendecidas con esta revelación. Era el año 325 d.C. El Imperio Romano, desgastado por guerras internas y crisis espirituales, presenciaba una nueva era bajo el mando de Constantino, y justo en ese momento, el cristianismo, una fe que había sido perseguida por siglos, pasaba a ser favorecida por el poder imperial. Pero esa transición no fue tan pura como muchos creen. Constantino, viendo la división creciente entre los cristianos, decidió convocar el primer gran concilio de la historia cristiana, el Concilio de Nicea. El objetivo: unificar las creencias, silenciar las diferencias y alinear la fe con los intereses del Estado. No fue solo un evento religioso, fue un movimiento estratégico, político y profundamente transformador. En aquel tiempo, las iglesias cristianas no tenían una única doctrina oficial. Había muchas comunidades con diferentes interpretaciones sobre quién era Jesús, cuál era su relación con Dios Padre y cómo debía vivirse la fe. Algunos afirmaban su total divinidad, otros defendían que era un hombre ungido, pero no igual a Dios. Esta diversidad, que inicialmente enriquecía la espiritualidad, comenzó a ser vista como una amenaza a la unidad del imperio. Fue entonces cuando Constantino, más preocupado por la estabilidad política que por la teología, intervino con una solución imperial: reunir a los obispos y decidir de una vez por todas cuál sería la verdad oficial. El lugar elegido fue Nicea, una ciudad estratégica en Asia Menor, actual Turquía. Allí se reunieron más de 300 obispos, muchos de ellos marcados por las persecuciones anteriores. Imagina la escena: hombres que habían sufrido por su fe, ahora sentados bajo el patrocinio del mismísimo emperador que les ofrecía comodidad, influencia y presión. No fue un encuentro espiritual entre iguales, sino un espacio controlado por el poder. Constantino presidía como árbitro, no como creyente, y aunque no era bautizado, influía directamente en los debates y decisiones que definirían la teología cristiana por siglos. Entre los principales temas discutidos estaba la naturaleza de Cristo. El obispo Arrio sostenía que Jesús era el Hijo de Dios, sí, pero no eterno ni igual al Padre. Para él, Jesús fue creado por Dios en un momento del tiempo. Esta idea, aunque defendida por muchos en el Oriente cristiano, fue duramente combatida por Atanasio, quien defendía que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, eterno, divino y sin comienzo. Este conflicto teológico, que parecía una cuestión abstracta, tenía implicaciones gigantescas. Definiría cómo los cristianos verían a Dios, a Jesús y a sí mismos. Así nació la necesidad de un credo, una declaración oficial de fe. Lo que surgió en Nicea no fue solo una respuesta espiritual, sino una fórmula diseñada para acabar con la diversidad de pensamiento. Y esa necesidad de uniformidad marcaría el inicio de una nueva era para la Iglesia. Una era donde la fe ya no se transmitía solo en casas, con oración y humildad, sino en palacios, con poder y dogmas. Y es justo ahí donde comienza nuestra verdadera reflexión.
¿Cómo llegamos a este punto? Y más importante, ¿qué perdimos en el camino? Constantino no era un pastor, ni un apóstol, ni mucho menos un teólogo. Era un emperador, un estratega militar, un político con una visión clara: unificar el imperio romano bajo una sola bandera, una sola ley y, ¿por qué no?, una sola fe. Para muchos cristianos de la época, su conversión al cristianismo fue vista como una victoria divina. Pero cuando miramos con más profundidad, descubrimos que su interés por la religión no era exactamente espiritual, era funcional. Constantino necesitaba estabilidad, y una religión dividida era un riesgo para sus planes imperiales. Por eso, no dudó en intervenir en los asuntos de la Iglesia, incluso sin haber sido bautizado aún. Durante el Concilio de Nicea, Constantino actuó como el gran orquestador. Él organizó, financió y presidió las sesiones, asegurándose de que los obispos llegaran a un acuerdo que favoreciera la unidad. Pero esa unidad no surgió de la oración ni de la inspiración divina, fue forzada. Muchos líderes espirituales se sintieron presionados a aceptar decisiones que no provenían de su conciencia, sino de una necesidad política. Y lo más curioso es que Constantino no lo ocultaba. Su objetivo era claro: crear una iglesia fuerte, organizada y obediente al Estado. La fe se institucionalizó y con ello comenzó a perder su esencia libre y espiritual. Imagina por un momento que un presidente actual decidiera cambiar la doctrina de tu iglesia porque cree que eso ayudaría a mantener la paz en su país. ¿Lo aceptarías? Eso fue, en esencia, lo que ocurrió con Constantino. Él no estaba interesado en cuál era la verdad espiritual, sino en cuál doctrina mantenía más unidos a los cristianos, y por tanto, al imperio. Así, las decisiones del concilio no fueron tomadas solamente por el Espíritu Santo, sino también por conveniencia política. Lo más impactante es que después del concilio, Constantino continuó manipulando el cristianismo a su favor. Por ejemplo, ordenó la destrucción de los escritos de Arrio y sus seguidores, silenciando cualquier teología que no coincidiera con el nuevo credo oficial. También llenó cargos eclesiásticos con personas leales a él, no necesariamente a Cristo. De esta forma, la figura de Jesús comenzó a ser moldeada por los intereses del trono. El Salvador crucificado fue reemplazado por una figura imperial, más fácil de controlar y adorar dentro del sistema. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo afecta eso nuestra fe hoy? Muchos cristianos actuales repiten enseñanzas que no provienen directamente de las Escrituras, sino de decisiones tomadas por un emperador romano hace más de 1700 años. Y no estamos hablando de detalles menores, sino de la esencia misma de quién es Dios. Por eso, entender el rol de Constantino no es solo un ejercicio histórico, es una necesidad espiritual. Solo así podremos discernir si nuestra fe está basada en Jesús o en los intereses de un imperio ya desaparecido. Uno de los puntos más polémicos y determinantes del Concílio de Nicea foi a identidade de Jesus. Não estamos falando de um detalhe teológico qualquer, mas da base da fé cristã. Quem era, de fato, aquele homem que caminhou pelas estradas da Galileia, que chorou com os pobres, que foi crucificado entre ladrões? Era Deus em carne, um profeta ungido, um ser criado? A resposta a essa pergunta dividiria bispos, queimaria livros, excomungaria fiéis e moldaria o cristianismo como o conhecemos hoje. O conflito central girava em torno de duas visões opostas, a de Ário e a de Atanásio. Ário, presbítero de Alexandria, afirmava que Jesus era o Filho de Deus, mas não eterno como o Pai. Para ele, houve um tempo em que o Filho não existia. Isso preservava a unicidade de Deus Pai, mas diminuía a divindade plena de Jesus. Por outro lado,
Atanásio defendia que Jesus era da mesma substância que o Pai, eterno, consubstancial, inseparável. Para ele, negar isso era minar toda a doutrina da salvação, porque só um Deus poderia redimir a humanidade. Esse debate não era apenas filosófico, era espiritual, existencial, profundo, e como toda grande disputa de ideias, não houve espaço para a harmonia. Em vez de abrir caminhos de entendimento, o concílio buscou um veredito absoluto. A posição de Atanásio foi adotada, não apenas por convicção, mas por conveniência imperial. Constantino queria clareza e unidade, e por isso a doutrina de Ario foi condenada como heresia, seus seguidores perseguidos e seus escritos destruídos. A fé em Jesus deixou de ser um encontro íntimo com o Salvador e passou a ser um pacote doutrinário fechado. A pergunta, quem é Jesus, deixou de ser um convite à busca e passou a ser uma resposta obrigatória. A grande ironia é que, ao tentar definir Jesus com precisão absoluta, perdeu-se parte do mistério sagrado. A Bíblia nos mostra um Cristo que chora, João 11:35, que se angustia, Lucas 22:44, que sente fome, Mateus 4:2, e sede, João 19:28, mas também que ressuscita mortos, João 11:43-44, acalma tempestades, Marcos 4:39, e perdoa pecados, Marcos 2:5. Ele era homem. Ele era Deus, mas o concílio preferiu resolver esse paradoxo em vez de reverenciá-lo. E com isso, muitos passaram a repetir fórmulas, sem compreender o coração do Evangelho. Hoje, ao olhar para trás, precisamos nos perguntar: entendemos Jesus pela fé ou apenas pelas definições herdadas? Nossa relação com ele se baseia numa experiência viva ou apenas em credos escritos há séculos? Talvez seja a hora de revisitarmos os evangelhos com olhos puros e coração aberto. Porque, mais do que saber quem ele era teologicamente, importa encontrá-lo verdadeiramente. E quando isso acontece, toda a doutrina se curva diante da presença real do Cristo vivo. Cuando los obispos reunidos en Nicea redactaron el llamado Credo Niceno, no estaban simplemente escribiendo una oración. Estaban estableciendo los límites de la fe permitida, lo que hasta entonces había sido interpretado y vivido de formas distintas, según culturas, contextos y revelaciones locales. Ahora debía ser encapsulado en una fórmula precisa, inflexible y obligatoria. El credo se convirtió en una declaración oficial que separaba la verdadera fe de la herejía. Y aunque trajo un tipo de unidad, también cerró puertas al misterio, a la búsqueda espiritual y a la diversidad teológica que había caracterizado a los primeros cristianos. El contenido del credo afirmaba que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Esta frase, aunque hoy pueda sonar familiar, en aquel tiempo fue una revolución doctrinal. No se trataba de un lenguaje bíblico, sino filosófico, tomado del pensamiento griego. Palabras como consustancial, homoousios, no aparecían en las Escrituras, pero pasaron a ser esenciales en la ortodoxia. ¿Por qué? Porque definían a Cristo según los parámetros del concilio, y no necesariamente según las palabras del propio Jesús. Se reemplazó el lenguaje del reino por el lenguaje de la academia y del poder. El problema no era solo el contenido, sino el método. Quien no repetía el credo era considerado enemigo de la fe. No había espacio para dudas, para preguntas, para matices. El credo se convirtió en una prueba de fidelidad, no en una guía para el alma. Y esto distorsionó el propósito original de la fe cristiana. Una relación viva con Dios, no una adhesión ciega a fórmulas humanas. Jesús nunca pidió que recitáramos frases. Él nos invitó a seguirlo, a cargar nuestra cruz, a amar como Él amó. Pero después de Nicea, ser cristiano empezó a significar otra cosa: creer lo correcto,
según lo establecido por el poder. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque muchos de los obispos que firmaron el credo no lo hicieron por convicción, sino por presión. Constantino quería unanimidad y se aseguró de conseguirla. Se prometieron recompensas, se ofrecieron cargos, se impusieron exilios a los que se negaron. El credo nació más del miedo que de la fe, más del imperio que del espíritu, y aunque trajo orden, también sofocó el fuego de muchas almas sinceras que buscaban a Dios de corazón. Hoy, cuando recitamos credos en nuestras iglesias, nos preguntamos de dónde vienen. Nos hemos detenido a examinar si reflejan el mensaje de los evangelios o solo las decisiones de un concilio político. Este no es un llamado a rebelarse, sino a despertar, a volver al centro de la fe. Jesús mismo, porque ningún credo, por más elegante que sea, puede sustituir una vida transformada por el amor, la gracia y la verdad del Maestro. Una de las decisiones más polémicas relacionadas con el Concilio de Nicea y con los concilios posteriores fue la selección de los libros que formarían parte de la Biblia tal como la conocemos hoy. Aunque no fue en Nicea donde se cerró formalmente el canon bíblico, este concilio abrió las puertas para que se establecieran límites claros sobre qué era aceptable como inspirado por Dios y qué debía ser descartado, silenciado, destruido. Así comenzó un proceso profundo de selección que a los ojos de muchos fue más político que espiritual. ¿Qué textos fueron dejados fuera? ¿Por qué? ¿Y qué perdimos al aceptarlos sin cuestionar? En los primeros siglos del cristianismo existían decenas, incluso centenas, de evangelios, cartas, escritos proféticos y relatos de sabiduría que circulaban entre las comunidades cristianas. Muchos de ellos eran profundamente devocionales, exaltaban a Cristo, promovían la oración y la vida santa. Sin embargo, no todos coincidían con la narrativa oficial que comenzaba a ser impuesta por la Iglesia institucional. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena ofrecían visiones distintas del mensaje de Jesús, más místico, más interior, más cercano al corazón humano que a la estructura del poder. A medida que se fue consolidando una doctrina única, muchos de esos textos fueron clasificados como apócrifos o heréticos, no porque contenían errores claros, mas porque no se alineaban con lo que el poder eclesiástico consideraba conveniente. ¿Qué significaba eso en la práctica? Que los creyentes comunes, que antes podían acceder a una rica variedad de enseñanzas sobre Jesús, pasaron a recibir solo una parte limitada de la historia. Y así, se cerraron caminos de revelación que quizá hoy podrían enriquecer nuestra fe. Es importante entender que la Biblia que tenemos hoy es preciosa, sí, pero también es el resultado de decisiones humanas, inspiradas, tal vez, pero humanas. Decisiones que envolvieron debates, disputas e intereses. Reconocer isso não diminui a Bíblia. Pelo contrário, nos chama à responsabilidade de estudá-la com reverência, mas também com consciência. A pergunta que surge é: será que as vozes silenciadas nesses livros rejeitados não tinham algo valioso para nos ensinar? Talvez o maior problema não seja o que foi excluído, mas o fato de nunca termos sido ensinados a questionar. Aceitamos a Bíblia como um produto fechado, intocável, e, em certo sentido, ela é mesmo sagrada. Mas quando perdemos o contexto histórico de sua formação, deixamos de entender o quanto a fé foi moldada, costurada e filtrada por mãos humanas. Não para negar sua importância, mas para lembrar que o Espírito Santo ainda fala e não se limita a páginas definidas por imperadores ou concílios. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Após o concílio de Niceia, surgiu uma nova palavra que passaria a assombrar a história do cristianismo: heresia.
O que antes era apenas uma divergência teológica ou uma interpretação diferente das Escrituras, passou a ser rotulado como ameaça, erro fatal, crime espiritual. E com esse rótulo veio o peso da punição: exílios, destruição de manuscritos, exclusão das comunidades e, nos séculos seguintes, até prisões, torturas e mortes. A Igreja, agora alinhada ao poder imperial, passou a usar sua autoridade para controlar não só os corpos, mas as mentes e os corações. Mas será que a intenção era proteger a fé ou proteger a estrutura que se havia criado? É certo que existiam ensinos perigosos, distorções graves e até fraudes espirituais. Sempre houve e ainda há. Mas o problema foi a forma como isso foi tratado. Em vez de dialogar, refutar com amor e esclarecer, a Igreja adotou o caminho da repressão. A heresia deixou de ser um desvio doutrinário e se tornou uma justificativa para eliminar qualquer oposição. Muitas vezes, vozes sinceras, que apenas buscavam aprofundar a fé ou redescobrir aspectos esquecidos do Evangelho, foram silenciadas brutalmente. E o que é pior, em nome de Deus, lembre-se do próprio Jesus. Quando alguém se desviava, ele ensinava. Quando erravam, ele perdoava. Quando havia dúvida, ele respondia com paciência. Jesus nunca impôs a fé com violência. Ele convidava com compaixão. Mas após Nicéia, o modelo mudou. A espada substituiu o serviço. O medo substituiu o amor. A ortodoxia virou um ídolo, e qualquer um que não se curvasse diante dela era tratado como inimigo, mesmo que tivesse o coração cheio de fé. Ao longo dos séculos, essa obsessão por combater a heresia gerou uma onda de perseguições internas dentro do próprio cristianismo. Reformadores foram condenados, místicos foram calados, mulheres espirituais foram queimadas, e tudo isso sob o pretexto de defender a verdade. Mas que verdade é essa que precisa matar para sobreviver? A verdadeira fé não teme o questionamento. Ela floresce no diálogo, na busca sincera, na humildade de reconhecer que ainda não sabemos tudo. Hoje, quando vemos alguém com uma visão diferente da nossa fé, qual é a nossa reação? Rejeitamos? Ridicularizamos? Ou ouvimos com discernimento e oração? Talvez a maior lição que podemos tirar dessa história não é sobre quem estava certo ou errado nos debates antigos, mas sobre como tratamos os outros quando discordamos. Porque o verdadeiro herético muitas vezes não é aquele que pensa diferente, mas aquele que perdeu o amor, o respeito e a compaixão ensinados por Cristo. Antes de Constantino, a Igreja era um corpo vivo, fragmentado, sim, mas pulsante. Não havia templos grandiosos, nem estruturas rígidas de poder. Os cristãos se reuniam em casas, partilhavam o pão, dividiam o que tinham, suportavam perseguições e viviam uma fé simples, intensa, transformadora. Mas após o Concílio de Nicéia, algo mudou. A fé, que antes se escondia nas catacumbas, agora ganhava palácios. E com o apoio do Império, a Igreja começou a se transformar, não mais em um caminho de cruz, mas em uma instituição de trono. O cristianismo, que até então era contracultural e subversivo, foi adotado como religião oficial do Império. Isso trouxe visibilidade, proteção e expansão, mas também trouxe corrupção, vaidade e controle. Os bispos começaram a ocupar cargos de poder semelhantes aos dos governadores. Roupas simples foram trocadas por vestes luxuosas. O serviço ao próximo deu lugar à hierarquia rígida. E a voz profética foi abafada pela diplomacia e pelos interesses políticos. A fé começou a ser usada como instrumento de poder. Decisões espirituais passaram a ter influência direta nas alianças políticas. Quem controlava a doutrina, controlava o povo. A Igreja deixou de ser apenas sal da terra e passou a ser também cetro do Império. E com isso, muitos se aproximaram do altar não por amor a Cristo, mas por ambição.
A verdade do Evangelho foi sendo gradualmente misturada com estratégias humanas e, em muitos casos, substituída por elas. Isso não significa que tudo tenha sido perdido. Deus sempre preserva um remanente fiel, mesmo nos tempos mais obscuros. Ao longo dos séculos, homens e mulheres continuaram buscando o Senhor com sinceridade, mesmo dentro de uma estrutura institucionalizada. Mas é preciso reconhecer que a aliança entre a Igreja e o poder político gerou profundas distorções na forma como a fé é vivida até hoje. Porque onde há poder, há tentação. E onde há controle, há risco de manipulação espiritual. Hoje, ao olharmos para as grandes instituições religiosas, precisamos nos perguntar: estamos seguindo a Jesus? Ou apenas as decisões que foram institucionalizadas por conveniência? Nosso compromisso é com o reino dos céus, ou com os impérios humanos disfarçados de religiosidade. A fé verdadeira nunca dependeu de tronos, decretos ou títulos. Ela nasce do encontro pessoal com Deus e se mantém viva quando rejeita os atalhos do poder e escolhe o caminho estreito da cruz. A doutrina cristã, como a conhecemos hoje, foi construída ao longo de séculos, e parte essencial dessa construção teve início no Concílio de Nicéia. Mas aqui surge uma questão que poucos ousam fazer. Essas doutrinas revelam quem Deus é, ou revelam quem os homens queriam que ele fosse. É um questionamento profundo, desconfortável, mas necessário. Porque a fé verdadeira precisa sempre voltar à sua fonte, e não apenas repetir fórmulas herdadas. Durante os concílios, os líderes religiosos buscavam definir com exatidão os mistérios de Deus, sua natureza, sua vontade, sua relação com o homem. Mas como conter o infinito em palavras? Como engarrafar o espírito com termos filosóficos e limites humanos? Muitas das definições doutrinárias surgiram não da revelação pessoal com Deus, mas de debates acalorados, influências imperiais e uma necessidade desesperada de controlar as interpretações. O que era dinâmico se tornou rígido. O que era vida virou lei. Jesus nunca pediu que criássemos uma teologia sistemática. Ele chamou discípulos, não teóricos. Ele curava, amava, perdoava, ensinava com parábolas, com gestos, com presença. Mas após Nicéia, o centro da fé deixou de ser o relacionamento com Cristo e passou a ser a adesão intelectual a dogmas. E isso afastou muitos do verdadeiro encontro com Deus, porque a doutrina pode informar, mas só o Espírito pode transformar. E sem transformação, não há fé viva. Isso não significa que a doutrina seja má por si só. Ela pode ser um mapa, um guia, mas nunca deve ser o destino final. Quando adoramos a doutrina mais do que o Deus que ela tenta descrever, caímos na idolatria intelectual. E é isso que aconteceu com muitas igrejas. Perderam a chama, mas mantiveram as regras. Substituíram a intimidade por tradição. E com isso, milhões passaram a seguir um Deus moldado e não revelado. A pergunta que ecoa é: o Deus que adoramos é o Deus das Escrituras vivas ou o Deus das fórmulas antigas? Quando oramos, falamos com o Pai ou apenas repetimos o que aprendemos? A doutrina tem seu valor, mas ela deve sempre nos conduzir ao altar, nunca substituir o altar. Porque Deus não cabe num concílio, nem em decretos. Ele é maior que qualquer definição. E o verdadeiro cristão é aquele que busca conhecê-lo mais do que ter razão. Séculos se passaram desde o concílio de Nicéia, mas suas decisões ainda ecoam nas igrejas de hoje. Muitos nem sabem disso, mas os dogmas que repetimos, os rituais que seguimos e até os debates que evitamos são herança direta de um momento em que fé e poder se fundiram. E as consequências são visíveis. Uma fé que deveria ser fonte de unidade se tornou para muitos causa de divisão. Denominações que se atacam, crentes que se julgam,
Igrejas que se fecham a tudo o que não se encaixa nos moldes do passado. A obsessão por manter o certo transformou a fé em um campo de batalha. Em vez de promover a graça, muitos preferem defender sistemas. Em vez de acolher, excomungam. E o mais triste, milhões de pessoas sinceras, sedentas de Deus, abandonaram suas buscas espirituais por sentirem-se rejeitadas, pressionadas ou confusas diante de tantas regras e doutrinas conflitantes. O fogo foi substituído pela forma, e o silêncio da dor espiritual tem sido abafado por discursos frios e repetições vazias. Além disso, vivemos uma era de medo, medo de pensar diferente, medo de fazer perguntas, medo de ser taxado de herético. Isso paralisa o crescimento espiritual. Jesus nunca teve medo das perguntas. Ele provocava reflexões, desafiava tradições, quebrava paradigmas. Mas hoje, em muitas comunidades, questionar virou pecado. E esse silêncio forçado criou uma geração que prefere seguir o fluxo do que mergulhar fundo no mistério da fé. Mas Deus não nos chamou para uma fé decorada, e sim para uma fé viva. Ele nos chamou para buscá-lo de todo o coração, com toda a mente, com toda a força. E isso inclui investigar, confrontar, revisar o que nos foi ensinado, não para destruir, mas para purificar. Porque quando tiramos as cinzas da tradição imposta, o Espírito sopra de novo e reacende a chama. E aí, a fé deixa de ser obrigação e volta a ser paixão. O mundo precisa de uma igreja que cure, não que controle, que inspire, não que imponha, que dialogue, não que divida. Mas isso só será possível quando reconhecermos que as decisões de Nicéia e dos séculos seguintes nos trouxeram até aqui, e que agora cabe a nós escolher permanecer no silêncio da repetição ou abrir os olhos para um novo despertar espiritual, centrado em Jesus e não nas estruturas humanas. Depois de tudo o que vimos, concílios, definições, imposições, alianças políticas e doutrinas construídas por homens, uma pergunta se impõe com força. Que fé estamos realmente seguindo hoje? A de Jesus, ou a que foi moldada por imperadores, bispos e estruturas institucionais? É uma pergunta desconfortável, sim, mas urgente. Porque se a nossa fé está alicerçada apenas em tradições herdadas e não em um relacionamento vivo com Cristo, então talvez estejamos mais próximos da religião dos fariseus do que do Evangelho do Reino. Voltar às raízes de Jesus não significa rejeitar tudo o que foi construído. Significa, acima de tudo, voltar à essência, às palavras do Mestre, aos seus atos de amor, à sua compaixão pelos rejeitados, à sua coragem de desafiar o sistema religioso. Voltar às raízes é redescobrir um Jesus que não exigia credos para amar, que não exigia vestes para curar, que não exigia dogmas para salvar. Um Jesus que simplesmente olhava nos olhos e dizia: segue-me. O que Jesus nos deixou foi um caminho, não um código, um estilo de vida, não uma fórmula. Ele não nos entregou um conjunto de teorias sistematizadas, mas uma vida encarnada que revelava o Pai em cada gesto. E é isso que precisamos buscar, uma fé que se viva na carne, na alma, no cotidiano. Não uma fé que apenas se professa com os lábios, mas que se expressa no perdão, na justiça, na misericórdia. Porque é nisso que o mundo reconhecerá os verdadeiros discípulos. Hoje, muitos buscam Deus, mas encontram paredes, encontram julgamentos, enfrentam doutrinas confusas e exigências que Jesus nunca fez. Talvez esteja na hora de desmontarmos um pouco essas construções, não para destruí-las, mas para ver se lá no fundo ainda brilha a luz do carpinteiro da Galileia. Aquela luz simples, forte, que transforma corações, que quebra correntes, que levanta os caídos, que nos faz chorar e renascer. O tempo de recomeçar é agora. Voltar ao Evangelho puro,
a comunhão sincera, a oração íntima, a palavra vivida, porque o verdadeiro cristão não é aquele que decora concílios, mas aquele que se parece com Cristo, e quanto mais próximos estivermos dele, mais longe estaremos das cadeias que nos impuseram. A fé verdadeira começa quando abrimos mão do controle e deixamos Deus ser Deus. Después de todo o que escuchaste hoje, déjame hacerte uma pergunta directa. ¿Estás siguiendo a Jesús o una versión moldeada por siglos de poder y tradición? Este video presenta una historia basada en hechos históricos, creencias y relatos espirituales. Algunos elementos pueden no coincidir completamente con registros oficiales o interpretaciones tradicionales. Nuestro objetivo es inspirar reflexión, no imponer verdades absolutas. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Te hizo replantearte algo sobre tu fe o tu visión de la iglesia? Escribe tu opinión en los comentarios. Queremos leer y compartir este momento de búsqueda contigo. Y recuerda, más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Tu suscripción no solo te permite recibir cada nuevo video para bendecir tu vida, sino que también nos ayuda a bendecir a más personas con este tipo de contenido espiritual. Deja tu like si este mensaje tocó tu corazón. Comparte con alguien que necesite despertar espiritualmente. Y quédate atento al próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar.